Quando o tubarão boiou, era maior do que o barco. Meu Deus. O barco tinha 9 metros, o cação deu 10,5. Você ficou com medo na hora, não? Medo nada, eu tô doido para trazer ele. Já você viu o pescador tem medo de peixe? A atividade pesqueira ela começa com os povos nativos, com a tribo Goitacá, né, que habitava aqui nessa terra. E aí, quando o Lourenço do Espírito Santo pretende vir para cá, ele vem com um grupo de Cabo Frio e ele para em Atafona, justamente porque eles ficaram encantados com a beleza do lugar e com as riquezas naturais que tinha ali. Então, acabou desenvolvendo ali a prática da pesca. A princípio, a pesca para sustento, sobrevivência ali, o próprio alimento, como uma atividade que já era milenar, assim como a caça, assim como a coleta. Então, eles desenvolvem a pesca. Depois, aquilo vira uma atividade econômica. Tanto essa parte aqui do município de São João da Barra, quanto a parte de São Francisco, que é o que a gente observa lá dos cataventos, né? Os dois municípios, eles eram juntos até 95, onde houve a emancipação, mas que permaneceram juntos por conta da ilha de convivência. Essa pesca acaba sendo passada de pai para filho, que eu acho que é importante, e que acaba se tornando um ritual, né? É um ritual que eu digo um ritual de passagem. Então isso é o conhecimento oral, que é um conhecimento passado de geração em geração e que talvez um banco de escola não ensine. E aí a gente vê como a pesca acaba influenciando na nossa economia a partir do momento que eu começo a movimentar vários setores. Eu movimento aquela pessoa que vai construir o meu barco, a minha embarcação, Sim. Aquela que coloca o motor na embarcação, aquela pessoa que vai fazer a rede porque eu estou no mar e não consigo fazer, aquela pessoa que vai limpar o pescado, que geralmente é a esposa do pescador. Então eu faço essa economia circular. Por isso que ela tem uma importância, a pesca tem uma importância, economicamente falando, muito grande para a nossa cidade. Como que essa comunidade, ela pode ampliar, ela pode apresentar para o restante do município a importância, a força dela. E aí, buscando na sua origem, não foi Lourenço do Espírito Santo que chegou com um grupo, montou uma comunidade, começou a desenvolver a pesca, e através de uma atividade coletiva, a gente pode fazer isso nos dias atuais, que às vezes o resultado que a gente quer é muito imediato, mas se a gente pensar assim, não, eu não vou viver isso, essa conquista, mas os meus filhos viverão. Então, se a gente pensar nesse sentido, a gente pode ir para a luta. Eu fui no Rio, fui do Rio para trás. Fui no Rio. Eu estive em Santa Catarina, num barco de pesca quando eu era garoto novo. Me convidaram para dar umas voltas para conhecer a região. Eu fui. Chegou lá e disse assim, você vai para o sul com a gente. Eu com medo, feio. Novo, né? Eu com medo, feio. Tinha hora que eu me tremia todinho dentro do barco. O senhor lembra do primeiro dia que você foi pro mar? O senhor tem essa lembrança? Lembro. Lembra? Como foi? Quando eu fui pro mar, no barco para alto mar, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos. Antes, eu pescava de rede de arrastão de praia, com meus parentes, meus tios, e também botava uma rede de mijoada na beira da praia para roubá-lo, sabe? Aí dali, depois meu tio tinha um barco, eu comecei a trabalhar com ele. Aí trabalhei 43 anos no mar. Onde era a colônia aqui antigamente? A colônia sempre foi aqui. Sempre foi aqui nesse lugar? Mas a sede dessa colônia que está aí era em São João da Barra. Fui o presidente da colônia durante 5 mandatos. E o principal da colônia naquela época era fazer o cadastro dos pescadores, era fazer o quê? Era fazer o cadastro do pescador,
mandar para Niterói, de lá de Niterói. Quando estava pronto, eu ia lá pegar os documentos, aí saía entregando as pessoas. O senhor acha importante essa organização, a colônia? Você acha importante ela existir? Muito importante. Porque o pescador que essa colônia funcionando, eles passam a ser um pescador mais seguro. Tá entendendo? Reconhecido, né, seu menino? Esse terreno todo é da colônia. Essa sala de aula aqui é tudo sala de aula em terreno da colônia. Sabe? E na época que o senhor foi presidente, era aqui ou tava vindo pra cá, né? Não, era aqui. Era aqui já. Mas era essa casinha assim ou não? Não, era uma meia água. Pequenininho. Uma meia água pequenininha. E vocês tinham computador na época, nada disso, né? Na época não tinha nada. Eu tinha era uma máquinazinha de escrever, sabe? Pra colocar o nome das pessoas, né? Era tudo na máquina de escrever, né? Tudo na máquina de escrever, muitas vezes a gente terminava na mão, sabe? Era muito papel, né? Mais papel, burocracia. Aí o pessoal sempre ficou acampado Aí aqui. vem, faz barraca por todo lado aí, e se acomoda aí, vai todo mundo na festa. Porque a tradição não é do prédio. a tradição dos pescadores em participar da festa da penha, né? E esse pessoal de Gregor é também associado à coluna, sabe? Então, isso foi um trabalho que deu muita mão de obra para a gente colocar tudo no lugar, mas graças a Deus está tudo em ordem. Eu fui um pescador, pescando aqui nas beiradas, tipo, conforme eu falei. Nascido aqui, seu Benedito? Nascido na ilha. Na Ilha da Convivência. Na ilha Vamos da lá ver se a gente vê a ilha. É. Quando você olha um barco assim, você lembra o quê? Olha, eu tenho saudade, Tem saudade? sinceramente, porque a minha vida foi toda através de barco. Primeiro eu pesquei no remo aqui nas beiradas, sabe? Saía no mar com uma brava e tudo, mas eu conseguia trazer alimentação para meus filhos, sabe? Dali, fui trabalhar no mar e me casei na ilha. Na ilha? Na ilha, me casei aqui na igreja da Pé, mas morando na ilha, a moça também era da ilha. Muita luta, muito. Todo o seu carinho, seu pertencimento aqui, né? Também pela sua atividade. Justamente, é. Bom, as colônias elas foram criadas a partir de um esforço que data mais ou menos ali de 1918, 1919, a partir de um esforço que é o esforço do Estado brasileiro em associação com a Associação da Marinha por direção, né, ou por gestão do comandante Frederico Vilar, que foi o responsável justamente pela implementação das colônias em toda a costa brasileira a partir desse período. Justamente a ideia de que os pescadores também seriam guardiões, né, da costa brasileira, né? Quais vocês acham que foram as maiores conquistas da colônia? Tá que hoje esse monte de afiliados, você não acha que tá... Apesar que muitos pescadores, né, meu velho, não dá valor, né? Mas pra ele que é veterano isso aí, isso aqui é a maior conquista, ter um espaço aqui, hoje sendo atendido aqui por vários pescadores, né? Né, meu velho? Tem uns galpões. Aqui hoje a colônia fornece uma escola pro colégio, pra colégio, pra até o colégio ficar pronto. Se não tiver a pesca, a gente não tem serviço. Quem vai mexer em um barco se não tem serviço? Se não tem pescaria? Eu dependo, entendeu? Você acha que essa organização é importante para o pescador? Com certeza, né? Que se não fosse ela, nós não tínhamos nossos direitos. O NPS do pescador é pago pela colônia, né, seu Benedito? Se a gente quer se aposentar ou, Deus queira que não aconteça, mas a gente se acidentar através da colônia. Se nós vier a falecer a viúva através da colônia, que muita gente acha que a colônia é obrigada a tudo, tipo em casa, traz aqui, tira o papel, tira a xerox, vou ali, levo você no caixa eletrônico, vamos pagar isso aqui, leva no INSS. Não é bem por aí, tipo é a engrenagem, eu acho que tem que ser, né? Conjunto. É curioso lembrar que a própria colonização brasileira tem o litoral como seu epicentro, né? Aqui depois viraram as grandes cidades litorâneas, que também depois viraram as grandes capitais
do Brasil, mas não havia um ordenamento, né, ordenamento jurídico e tal, que se disse sobre essas regiões e sobretudo, as atividades, não, atividades econômicas que podiam ser relevantes para essas regiões. Então, esse foi o primeiro movimento, que a gente pode dizer assim, de organização dessa demanda, né, com a associação entre o Estado brasileiro, a Marinha, né, na tentativa de organizar essa atividade e as pessoas associadas a essa atividade. Pescaria nossa aqui, quando tá a pesca boa, corria tudo bem. Supermercado, açougue, padaria, mas na época parava tudo. Era até da pena a gente mesmo sentir dificuldade, né? Aí eu fui convidado para puxar água para aqui, que não tinha, né? Ninguém podia beber água aqui, que era só o rio. Participar dessa reunião, daí conseguimos a água. E foi através da colônia? Não através de mim, mas através da colônia, né? E depois foi com o Zé Antônio Suruí, nós conseguimos telefone, para que ninguém tinha telefone. Conseguimos também diversos orelhões. E daí fomos. E foi melhorando, graças a Deus, foi melhorando. A capitania, que era lá em São da Barra, para funcionar aqui, veio a SUDEP também, atender que coisa que era muito difícil, ninguém atendia aqui, a gente tinha que ir lá. O dia que parava a pescaria aqui, saía todo mundo pelas estradas para dar visto lá na capitania ou na colônia de São João da Barra. Eu botava ali 30, 40 cadernetas, 8, 10, 15 inscrição nova para levar para a capitania, para o capitão passar o visto em tudo. Está tudo mudado hoje, graças a Deus. Beneficiou muito essa tecnologia aí. Existia uma desunião muito grande. Parece que as pessoas não acreditavam um no outro. E lutamos, aí fomos acordando com o pescador. Todo mês, reunião aberta a todos. E o mínimo do mínimo. Vamos que eu dar uma reunião no mês e ia lá 13 pessoas. Na mesa tinha assim, 8, de 10, já tinha 8 cópias do estatuto. E eu ia incentivando e falando o que tinha ali, dizendo, tá aqui para vocês, qualquer um que interessar aprender, para quando for falar alguma coisa, falar baseado na lei da colônia, você pode levar a cópia para casa. E assim foi melhorando, o pescador foi melhorando. Esse pescador que está lá, né, espalhado pela beira da praia, das beiras de lagoa, beiras de rio, nessa costa brasileira gigantesca, eles, a partir das colônias e com a atuação do Estado via as colônias, eles começam a ser incorporados também ao Estado, por exemplo, ganhando, né, o que quem trabalha com pesca sabe até hoje a importância disso, ganhando, por exemplo, as suas primeiras carteiras de pesca, ou seja, o primeiro reconhecimento formal, né, da profissional da atividade pesqueira, vem dessa época. Mas dotar esses pescadores de reconhecimento através das colônias, né, foi um movimento importante, né, que dá o primeiro teor, a primeira roupagem de maior formalidade a essa atividade que eles não tinham de fato até então. Que eu sempre falo, colônia, gente, não é órgão, é uma organização da sociedade civil. Quem é parte dessa sociedade civil? Nós mesmos, tá, entendeu? Trabalhando por nós. O principal fator da colônia é representar uma classe pesqueira defendendo os seus direitos, né, e os seus interesses. Aí a colônia acaba fazendo encaminhamento para inscrição junto ao RGP, que é o Registro Geral de Pesca, renovação desse RGP, inscrição de suas embarcações, renovação de suas embarcações, inscrição do pescador junto à Marinha, renovação desses pescadores junto à Marinha, encaminhamento para auxílio maternidade, encaminhamento para auxílio doença, encaminhamento para auxílio acidente, encaminhamento para aposentadoria, tanto faz de homem quanto de mulher. Então você vê a que dimensão chega uma colônia hoje no seu papel social de uma comunidade. Então ela está para além de uma representação. Logo assim que eu iniciei o meu mandato, né, quando a gente conseguiu estabilizar a colônia, né, a colônia T, que ela estava muito desequilibrada, e alcançar o equilíbrio, a gente começou a trabalhar. Então eu vi que eu tinha essa obrigação, como o Batista falou, disponibilizar o conhecimento para os pescadores do que é a sua organização social, principalmente disponibilizando o estatuto social para que eles conheçam o estatuto social.
onde as autoridades encontravam espaço para dialogar com a nossa sociedade, colônia de pescadores. Tem razão também de um grande grupo em organização, vamos dizer assim, né? Eles reconhecem um tipo muito específico de hierarquia, que é essa que está muito associada ao fazer prático da pesca. A hierarquia do barco, a hierarquia da atividade prática, né? Quando eles têm que lidar com uma estrutura que atende a um outro tipo de dinâmica hierárquica, que é a da política, que é da burocracia, né? Que é de quem vai deter justamente essa linguagem da burocracia, que vai fazer essa mediação com o Estado, ou, enfim, ou com outras instituições. Eu acho que isso realmente produz, na maioria, pelo menos dos meus interlocutores mais antigos, onde quer que eles estejam, uma desidentificação, assim, né? Uma dificuldade, uma falta de vontade de se envolver, né? Eu não estou dizendo que eles têm dificuldade de se organizar, eu odeio esse tipo de teorização que foi feita durante anos, né? Não, os pescadores, eles não sabem se organizar, nunca vão se organizar, porque não é da cultura deles. Eu não acho que tem a ver com isso, né? Eu acho que tem a ver, sim, com avaliações, né, muito particulares, né, do que é que eles realmente elegem como importante. É importante falar isso porque o pescador também tem essa capacidade de reflexividade, né, de ser crítico, né, de querer se afastar, dizer, não, isso não é para mim. Eles vão articular também nessa conversa o que eles são, né, as trajetórias deles, os dramas e mágoas que eles têm, provavelmente, né, com outras pessoas, com outros projetos. E, de novo, eu acho isso uma coisa natural, eu acho isso um problema. Acho que a gente tem que entender e procurar meios de aproximar as pessoas, né? De colocar as pessoas para conversar. A participação política tem muito a ver com isso, né? De engajar, né? E tudo mais. E não achar que é só uma coisa compartimentalizada. Pescador de um lado, colônia do outro, o órgão ambiental do outro, né? Enfim, a legislação do outro, quer dizer, tá tudo junto, na verdade, né? A dificuldade é justamente entender esse cruzamento, né, desses personagens e dessas instituições, né? É como se eu, a partir desse tipo de pesquisa, né, se eu observasse um pouco as ciências sociais e a antropologia em ação, né? Então, assim, eu consigo, com esse material, eu consigo, a partir deles, falar sobre tudo. Falar sobre política, como a gente estava falando aqui, falar sobre religião, Sobre economia. falar sobre economia, falar sobre desenvolvimento, falar sobre cultura e natureza. Ao mesmo tempo que isso reforça uma convicção minha sobre como fazer antropologia, reforça também minha relação com esses pescadores, com essas pescadoras também, algumas mulheres e tal, e comigo, né? A gente espera mais consciência dos pescadores, né? Para que a gente possa ter um futuro melhor. Todo o passado foi de construção para que a gente chegasse até aqui, se organizar coletivamente, continuar lutando por direitos, continuar garantindo os direitos, entendeu? E também conscientizar a classe dos seus deveres. A importância é representar a classe. E para mim, foi uma imensa escola. Porque eu lidei com muitas autoridades e aprendi muito. Então, é isso que eu desejo, que o pescador tenha essa consciência e procure ajudar ele mesmo e o futuro descendente dele primeirão. O pescador, por melhor que seja, nunca vai pegar todos os peixes do mundo. Nem todos os pescadores do mundo. Caso trabalhassem em conjunto, também não conseguiriam fazer isso. Quando tu vais ao mar ou ao mar, não trazes nada naquele dia, o peixe ganhou. Estás a ver? Na verdade, tanto faz o homem pescar 20 ou 200 quilos, nunca irá pegar todos os peixes do mundo. No fim, te digo, o peixe sempre vence.